Beleza. Boa noite, Cleiton, novamente. Muito obrigada pela sua participação, né, de trazer todos esses conhecimentos, né, na área industrial aqui conosco, né, por compartilhar. Seja muito bem-vindo. Nossos agradecimentos aqui em nome da escola, em nome da direção, tá bom? O pessoal que está aqui também, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação, tá? Vou passar aqui para você e, Cleiton, fique à vontade, tá? Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui te acompanhando, tá bom? Perfeito. Pessoal, boa noite. Como a Júlia já falou, meu nome é Cleiton, né? Queria ter um combinadinho com vocês aí. Qualquer momento que vocês quiserem interromper, podem ficar à vontade, podem mandar mensagem no site, no chat, alguma pergunta, pode levantar a mão que a gente responde, né? A gente veio hoje aqui para falar um pouquinho sobre a diversificação nas áreas industriais. Então, vim trazer um pouquinho do meu conhecimento, né? Me apresentar um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho mais dessa diversificação no mercado de trabalho. Tá todo mundo me ouvindo bem, pessoal? Se alguém conseguir dar um joinha aí ou colocar no chat aí que tá ouvindo bem, tá tudo tranquilo? Perfeito. Vou iniciar a apresentação aqui, compartilhar minha tela. A qualquer momento vocês podem interromper aí, que a gente vai estar respondendo vocês. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Perfeito. Então, pessoal, quando a gente fala um pouquinho, né, de diversificação das áreas industriais, a gente fala muito na diversidade, né? O quanto o nosso país é diverso, o quanto a gente tem visões diferentes, né? Etnias diferentes, conceitos diferentes, pessoas que pensam diferente, politicamente diferente, religiosamente diferente, e no ambiente de trabalho também não é diferente, né? Várias atividades sendo feitas de forma simultâneas, atividades diferentes. Então, eu vim trazer um pouquinho da minha experiência para vocês. Espero que vocês aprendam um pouquinho comigo, compartilhem um pouquinho do conhecimento também comigo. Vou me apresentar, começando a me apresentar, Cleiton Antônio de Oliveira, analista de segurança do trabalho. Estou com 37 anos, sou casado, filho da Dona Maria da Glória. A vida inteira foi aí auxiliar do lar, né, empregada doméstica, e filho do senhor José Antônio, famoso aí na cidade, tem o apelido de Zerinho, que é servente de pedreiro, né? Então a gente veio de uma origem muito humilde e nessa diversificação toda, né? A gente veio aprendendo um pouquinho, trabalhando um pouquinho. Tô com 18 anos aí no mercado de trabalho e vivendo um pouquinho, né? Tô iniciando um trabalho dentro da empresa que eu tô atuando hoje, que é voltado para a liderança, exatamente trabalhando dentro dessa diversidade, dessa diversificação dentro da indústria, né, pessoal? Aí queria trazer aqui um pouquinho para vocês, né? Eu acho que veio bem a calhar o assunto, porque eu me considero muito diverso. Eu tenho várias formações aí, já atuei em vários segmentos diferentes. Então, trouxe ali, eu tenho dois cursos técnicos, né? Curso técnico em eletrônica e curso técnico em segurança do trabalho. Cursos superiores na área de gestão financeira, que é uma paixão que eu tenho, sou investidor, né? Engenharia de produção, que também é outra paixão que eu tenho, tá atuando aí com a produção, com processos e tudo mais. E tem algumas especializações aí, gestão de investimento e educação financeira, gestão da produção da qualidade, engenharia de segurança do trabalho e na área de logística e supply chain também. Isso eu ainda estou finalizando, pessoal, tá em estudo aí ainda. Então, quando a gente fala aí de diversidade, né, diversificação, eu trouxe aqui três transições grandes que eu passei durante o meu processo aí de trabalho. Iniciei a minha carreira lá em 2007 na formação em eletrônica. Trabalhei durante 4 anos na empresa, na indústria eletrônica, né, de consertos de aparelhos e tudo mais. E a minha primeira transição foi indo para mineração, trabalhando com produção e logística, com base técnica, né, me aplicou muito, né, nessa situação. Trabalhei 12 anos numa empresa de mineração nessa área, logística, controle de estoque, expedição, notas fiscais, tudo mais. Minha segunda transição foi
realmente trabalhar com logística propriamente dita. Trabalhei numa empresa de São Paulo que chama Mob, é uma empresa grande, não sei se alguém conhece, ela atua aqui em Araxá também, mas trabalhando na área de combustíveis, né, de transporte, de distribuição. E minha terceira transição foi para o ramo alimentício, trabalhei na Bem Brasil, que é uma empresa grande também, né, uma empresa nacional aí. E hoje eu retorno à mineração, né, como especialista em segurança. Então são três transições grandes que eu tenho na questão profissional, na questão de área de atuação, mas também são três, se vocês prestarem atenção, são três transições grandes também de forma de atuação, né? Então comecei lá na eletrônica, passei pela produção, pela logística, passei pelo e hoje eu retorno como segurança do trabalho. Então desenvolvendo esse trabalho aí. E hoje trabalho na Mosaic, pessoal. Quem me conhece aí, se alguém me conhecer, topar comigo por aí, me chama. Então, pessoal, falando um pouquinho da pluralidade, né, diversidade no mercado de trabalho. Hoje a gente tem um mercado muito diverso, muito dinâmico, né, e é preciso a gente aprender algumas coisinhas, né, eu trouxe algum conhecimento, principalmente para a área de liderança, que eu acho que vai ser um ganho muito grande aí para vocês, um conhecimento muito grande, porque são coisas que a gente vê no nosso dia a dia aí que é importante, né, a gente conhecer, a gente desenvolver, exatamente por conta disso, da diversidade, né, da pluralidade que a gente encontra no mercado de trabalho. São pessoas que pensam diferente, pessoas que trabalham diferente, e a gente precisa conviver com essas pessoas e desenvolver uma forma de comunicação ativa com elas. Então, eu trouxe aqui para vocês os pilares, né, da diversificação, né, a gente tem o conhecimento técnico, que é a base sólida que você constrói na escola técnica. Então, esse conhecimento que vocês estão buscando hoje, que é essencial, né, no mercado de trabalho, não sei se todo mundo já está inserido aí no mercado de trabalho, ou quem vai se inserir, essa é a parte muito importante que a gente fala que precisa de uma dedicação muito grande, porque o que a gente vê, às vezes, no ambiente de trabalho, são pessoas que não estão tão preparadas, né, a gente vive num mundo onde a tecnologia está tão avançada, que a gente vê que o pessoal às vezes deixa um pouquinho de lado esse conhecimento, né? Mas trazendo para vocês que é extremamente importante, pessoal, vai ajudar muito vocês no ambiente de trabalho. Precisa ter esse conhecimento quando vocês chegarem lá no campo de trabalho. A gente tem muitas habilidades comportamentais hoje, que são extremamente importantes. Trouxe três aqui que são essenciais dentro do mercado de trabalho hoje, que é a adaptabilidade, né, capacidade de se ajustar a novos ambientes e tarefas, resolução de problemas, identificar e solucionar desafios em diferentes contextos, e a comunicação, como a gente interage com diferentes equipes e setores. Essa é a parte que eu julgo que é a mais importante. Como que a gente se comunica, como que a gente se interage com as outras pessoas, não só do setor que a gente trabalha, mas como também dos outros setores, de outras empresas, né, e na nossa vida no dia a dia também. Nossa parte pessoal, nossa vida pessoal também envolve muito como a gente se comporta dentro da empresa. Extremamente importante entender isso também. E o nosso olhar estratégico, né? A gente precisa entender essas interconexões das pessoas, a gente precisa entender o mercado de trabalho, a gente precisa entender como as pessoas agem, do porquê que elas agem daquela forma. Então, cada pessoa tem uma forma diferente de interagir com você e a gente é capaz, né, de se adaptar e tratar cada um da forma como a pessoa espera. Então, isso é um ganho muito grande que a gente vai ter no mercado de trabalho, que vocês vão precisar entender isso, precisar fazer esse estudo para atender principalmente as pessoas que vão trabalhar com você, para que vocês conheçam elas e que elas retornem para vocês um feedback bacana também. Então, essa interação vai ser muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento de vocês no mercado de trabalho. A indústria está em constante mudança, né, pessoal? A gente tem aí, igual eu falei, tecnologia e automação, né, com as IAs, as automações, é necessário aprender um pouquinho de cada coisa aí. A gente tem hoje muita a inserção das IAs, né? A gente precisa entender um pouquinho. Hoje eu uso muito a IA no meu campo de trabalho, dentro das minhas atividades. Vocês precisam dedicar um pouquinho de tempo aí também para aprender um pouquinho dessas IAs. Creio que muitas já são apresentadas para vocês aí na escola aí, mas é preciso a gente buscar um pouquinho de conhecimento fora também. Esse é um ponto importante, pessoal, buscar conhecimento fora daquilo que é apresentado dentro da sala de aula também. É muito importante desenvolver algumas habilidades fora do que é apresentado, para a gente já chegar no mercado de trabalho oferecendo algo a mais.
Então a gente tem as mudanças, né, nos modelos de trabalho. A gente teve trabalho remoto, trabalho híbrido aí, trabalho presencial. Então, dependendo da empresa onde a gente vai trabalhar, tem todas essas mudanças. A gente precisa se adaptar, precisa entender como que funciona cada tipo de trabalho também, para a gente se adaptar. E o trabalho autônomo também, né? Novas demandas e desafios. A gente tem escassez de talentos. Não sei se vocês acompanham aí o mercado, né? Mas hoje existe muito aquele estigma, né, dessa nova geração, que o pessoal fala que é uma geração que não quer muito trabalhar ou não quer muito se desenvolver, principalmente na área de liderança, né? Mas é uma coisa que a gente precisa buscar, pessoal. O mercado de trabalho está ofertando aí muitas vagas boas aí e está com escassez de talento realmente. Existe uma demanda muito grande, né, da área técnica aí, então a opção de fazer um curso técnico aí hoje é a melhor para se inserir no mercado de trabalho, principalmente se desenvolver, né? Então tem que ficar de olho nessas questões também. Estrutura organizacional, né, as hierarquias horizontais, modelos de estrutura horizontal, com maior autonomia para os funcionários na tomada de decisões, estão ganhando espaço. Pessoal, desculpa, a Júlia falou que está no meu primeiro slide ainda. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui, que já está no oitavo. Eu não quis te interromper, Cleiton, por isso que eu mandei no chat, tá? Pra não te Ah, não, cortar aqui. tranquilo. Deixa só eu refazer aqui. Só um minuto. Aí, agora apareceu. Pode Apareceu? continuar. Está aparecendo novas demandas e desafios? Isso. A indústria em constante mudança. Isso, tá certo. Novas demandas e desafios. Mudou? Tá mudando os slides, pessoal? Tá mudando não, Cleito, continua no mesmo. Indústria em constante mudança. Agora sim, como se comunicar melhor. Tá, deixa eu tentar aqui de novo.
Pessoal, realmente não está mudando aqui. Eu vou apresentar dessa forma, vocês conseguem enxergar bem? Perfeito, pessoal. Então, voltando lá no slide que a gente estava, questão da indústria em constante mudança, né? O foco nas pessoas. E esse é o ponto principal, acho, da nossa palestra hoje, que é tentar entender como as pessoas agem, né? De que forma que as pessoas agem, de que forma que as pessoas se apresentam para a gente no ambiente de trabalho. Então, essa é uma parte fundamental dentro das empresas, que as empresas vêm mudando muito, né? Que é a questão da parte saúde mental, do bem-estar, que veio com a NR1, né? Eu acho que a escola aí tem a área de segurança do trabalho, né? Que é uma área que está desenvolvendo muito, principalmente nessa questão de saúde mental. Então, a gente precisa muito desenvolver essa parte, né? Que é a diversidade e inclusão, a gente aceitar as coisas como elas são, a gente se aceitar e a gente principalmente entender como que as pessoas interagem com a gente. Então, eu trouxe um pouquinho aqui para a gente discutir como se comunicar melhor dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente já tem algumas definições, né? A comunicação verbal, a gente precisa ser muito claro no propósito que a gente se propõe a fazer dentro do ambiente de trabalho. A gente precisa ser muito direto e objetivo em todas as interações que a gente tiver. Então, antes de começar a falar, organize as ideias, né? Vá direto ao ponto, evite rodeio, evite falar de coisas desnecessárias, né? Em vez de dizer eu estava pensando que talvez pudéssemos considerar, diga, minha sugestão é que façamos dessa certa forma, perguntar, né? A gente ter o hábito de perguntar mais do que falar. Usar a linguagem apropriada, isso é extremamente importante também, pessoal. Às vezes a gente observa pessoas que chegam no nosso ambiente de trabalho, que interagem com a gente com uma robustez muito grande dentro do linguajar, né, que usa muitas gírias, alguma coisa assim. Então a gente precisa entender qual que é o ambiente que a gente está se colocando e qual que é a linguagem mais apropriada que a gente vai utilizar. É dessa forma que a gente vai conseguir, de certa forma, recolher todas as informações que a gente precisa. Então a gente precisa estar na linguagem apropriada, a gente precisa manter essa linguagem mais clara dentro do ambiente de trabalho. Atenção ao tom de voz, né? Nunca se exceder ou também quando precisar a gente colocar o tom de voz correto, né? Às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais firme, um pouquinho mais duro, precisa que a pessoa compreenda alguma coisa de forma mais ativa, a gente sobe um pouquinho de voz, mas nunca se alterando. Comunicação não verbal, que é extremamente importante também, pessoal, a gente precisa tentar identificar sempre que a gente estiver conversando com uma pessoa, o quão aquela conversa está sendo produtiva. As pessoas dão muito sinal para a gente, se elas estão achando a conversa chata, se a conversa está monótona, se a conversa não está chegando no objetivo que ela foi de propósito. Então, as expressões faciais, a forma como a pessoa se comporta, como ela se porta, né? Às vezes cruzando o braço, alguma coisa assim, a gente precisa entender muito bem essas posturas. Então, a gente identificar, a gente realmente prestar atenção dentro da conversa. Diversas vezes as pessoas vão mostrar para a gente o quão desconfortáveis elas estão ou quão confortáveis elas estão. E a gente precisa entender isso para encerrar a conversa ou mudar o rumo da conversa. Isso faz toda a diferença no ambiente de trabalho, principalmente. Quando vocês chegarem no ambiente de trabalho, vocês vão entender um pouquinho o que cada pessoa está te propondo ali. Você vai encontrar pessoas que vão querer te ajudar no primeiro momento, você vai encontrar pessoas que não vão querer te dar ideia, ou te dar uma opção, ou te ajudar, ou te ensinar. Isso a gente precisa estar muito atento também. É a forma como a gente comunica que a gente vai receber a melhor opção dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente precisa identificar as pessoas que vão ajudar a gente, as pessoas que não estão de propósito de ensinar a gente ou de contribuir com a nossa formação. Isso é muito importante também. Dentro do ambiente de trabalho, a gente está perto de pessoas que, consequentemente, da forma como a gente se comunica, elas vão ajudar a gente dentro do ambiente de trabalho. E a escutativa, pessoal, como eu falei, né, a escutativa é extremamente importante. A gente precisa ouvir mais do que falar e realmente prestar atenção. As pessoas, elas normalmente estão muito a fim de te contar várias coisas, às vezes vários segredos, ou compartilhar com você experiências de vida, e a gente precisa prestar atenção em vários pontos dessa forma,
que a gente vai conseguir, de repente, trazer uma diferenciação nessa interação. Então, eu sempre, por exemplo, procuro estar interagindo com as pessoas, entendendo de onde elas vêm, para onde que elas querem ir, quais que são as pretensões delas, principalmente, e guardar um pouquinho ali de cada um, porque em algum momento ali na nossa vida profissional a gente vai conseguir identificar um ponto que a gente vai agregar valor àquela conversa que a gente teve. A gente trazer alguma coisa de importante, alguma coisa de diferente para conversar com aquela pessoa, trazer alguma coisa diferente que vai agradar ela de uma certa forma, e é uma coisa que a gente precisa muito. Isso melhora muito a nossa interação, a nossa comunicação dentro do ambiente de trabalho. E aí, pessoal, dentro daquele trabalho que eu falei, que a gente está desenvolvendo dentro da empresa, a gente costuma, né, desenvolver perguntas melhores. São interações de campo que a gente faz muito com as pessoas para tentar entender tanto o processo quanto as pessoas, né? Como eu trabalho na área de segurança, essas perguntas são extremamente importantes para a gente entender o que faz com que as pessoas ajam daquela forma que a gente vê, que a gente presta atenção. E muitas vezes elas se colocam em risco ou não fazem da forma correta, simplesmente porque a gente não conseguiu identificar. Então a gente conversa com elas de uma forma mais assertiva, de uma forma mais tranquila, para tentar entender em que momento elas estão da vida ali, ou da vida profissional, ou até da vida pessoal. A gente precisa muito dessa interação para saber como agir, né? Então, eu trouxe algumas perguntas aqui, né? Espero que vocês compreendam elas aí, levam para a vida de vocês, utilizem no ambiente de trabalho de vocês, utilizem na vida de vocês, que são perguntas mais passivas, né? A gente precisa conversar com as pessoas de forma mais passiva, de forma a tentar tirar delas o maior proveito possível. Então, dentro da jornada de trabalho, a gente tentar, por exemplo, uma das perguntas, né? Fale mais sobre essa atividade. As pessoas vão parar para te contar exatamente como é feita aquela atividade, de que formas que elas aprenderam a fazer, se a forma como elas estão fazendo é a forma mais correta ou não. Outra pergunta boa de se fazer, como é um dia bom de trabalho, pessoal? Pessoal, quando você chega num ambiente de trabalho e pergunta dessa forma, o pessoal conta, assim, praticamente a experiência de vida, né? Conta a vida inteira da pessoa ali, se você ficar ali dando aquela corda, né, que a gente precisa dar. Então, a gente vai entender muito bem de como é feito o trabalho, quais são as dificuldades do trabalho daquela pessoa. Quando a gente pensa em prevenção, né, uma das perguntas que a gente elaborou aí, que a gente faz muito em campos de trabalho também, é o que torna a tarefa segura. Então, o próprio colaborador, o próprio funcionário, ele traz para a gente várias soluções que às vezes a gente nem imaginou. Então, essas perguntas mais passivas, que faz com que a pessoa te conte ali a história da vida dela, a história do processo que ela está agindo, é extremamente importante. Então, o que é essencial para que essa tarefa seja realizada com sucesso? É uma pergunta muito boa também que a gente usa. Então, a gente vai entender, vai desenrolar algumas coisas, a gente vai aprender muito também com o pessoal, porque é necessário para a gente garantir aí um bom processo, um bom resultado. Em relação aos desafios, né? Quão difícil é fazer essa coisa? Quão difícil é fazer essa atividade? Quais as dificuldades que você encontra no seu dia a dia? Como é um dia ruim nessa atividade? Inclusive, a gente até essa semana teve algumas ações dentro da empresa lá, né, que a gente precisou, né, entender quais que são as dificuldades de realizar uma determinada atividade, uma determinada tarefa. Então, a gente usa muito essas perguntas assim mais passivas para a gente conseguir compreender todo o processo e como as pessoas agem dentro do ambiente de trabalho. E a questão dos recursos, né? Quais recursos são necessários para realizar essa atividade? Quais ferramentas estão disponíveis? Como elas funcionam? De que forma eu consigo ajudar a encontrar uma ferramenta melhor? Então, pessoal, são perguntas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia aí, para a gente ter uma interação melhor, para a gente conseguir compreender o nosso colega de trabalho, que é extremamente necessário para a gente desenvolver também a nossa escutativa, a nossa conversativa, desenvolver os nossos processos, dessa forma que a gente eleva, né, o nosso conhecimento, consegue trazer novas soluções aí para dentro da empresa, e eu acho que isso é extremamente importante, principalmente para vocês aí que estão adquirindo um curso técnico diferente, para a gente chegar no campo de trabalho e vocês conseguirem desenvolver também.
Então, esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que vocês vão fazer no campo de trabalho, para desenvolver tanto a parte técnica de vocês quanto a parte pessoal. E isso hoje é um campo extremamente importante dentro das empresas. As empresas estão valorizando muitas pessoas que conseguem ter essa relação mais afetiva, mais ativa com as pessoas no ambiente de trabalho. É o que a gente chama de trabalho em equipe, né? A equipe precisa tá bem alinhada, precisa estar bem formalizada ali, precisa conseguir conversar, desenvolver, e é através dessas perguntas que vocês vão conseguir conhecer os colegas de trabalho de vocês e desenvolver o melhor trabalho possível. Pessoal, trouxe aqui também dica de leitura, né? São 3 livros que contribuíram muito para esse meu conhecimento, para essa parte da gente desenvolver essas conversas melhores, entender como que funciona, né, as interações humanas aí, as interações entre as pessoas que estão trabalhando junto, as interações que são feitas dentro do ambiente de trabalho, dentro das organizações, dentro das áreas aí. Espero que vocês leiam, se tiver oportunidade. Existe um livro que chama Coragem de Não Agradar, que é também um conhecimento muito importante que vocês precisam ter. Nem sempre vocês vão agradar todo mundo e nem sempre todo mundo vai agradar vocês. E isso é normal, pessoal. A gente precisa normalizar isso. Ninguém deve nada para a gente não deve nada para ninguém, a não ser o respeito e a cordialidade, vamos por assim, né? Dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa respeitar toda a diversidade, tudo que a gente vai encontrar. Então, nem a gente vai agradar todo mundo e nem todo mundo vai agradar a gente. E isso é normal. Esse livro ajuda muito a se conhecer, né? A gente fazer um conhecimento interno e também conhecer o próximo, né? Ter uma diversidade maior, conseguir desenvolver uma forma de ter essa interação. Use sua mente, como desenvolver o poder do seu cérebro, né? De Tony Buzan. É um livro extremamente importante também, que ele ajuda a abrir um pouquinho a mente da gente, desenvolver um pouquinho, ter uma visão maior do campo de atuação que a gente vai ter, conseguir utilizar mais a nossa forma de interagir para conseguir ter um desenvolvimento maior também. E o principal para mim hoje, que eu estou finalizando a leitura dele e que me ajuda muito, faça do coach um hábito. Fale menos, pergunte mais e mude seu estilo de liderança. Esse livro, pessoal, é extremamente importante para quem quer ir se desenvolver na questão da liderança. Hoje o coach, né, creio que muita gente conhece aí, vários coaches aí, mas é a melhor forma que a gente tem de desenvolver a nossa equipe. Então esse livro vai contribuir muito aí para quem pensa em liderança aí, para quem pensa em desenvolver uma equipe, e vai auxiliar muito vocês aí a como ser o coaching de verdade. Hoje a gente tem muitas pessoas, né, na liderança aí que não sabem desenvolver essa parte de coach. Então, é extremamente importante conhecer essa parte também dentro das empresas. Trouxe aqui uma mensagenzinha para vocês, né? A formação técnica é a porta de entrada, mas a curiosidade e a vontade de aprender abrem novos caminhos. Não se limite a uma única função ou setor, as habilidades que vocês adquirem são intransferíveis. Estejam abertos a novas oportunidades e desafios, pois eles constroem a carreira. Então, trazendo um pouquinho aqui, exclusivamente parte da minha experiência também, né? Vocês viram aí que durante esses 18 anos que eu tenho aí de mercado de trabalho, eu passei por várias transições diferentes. Eu tive muitas oportunidades aí de aprender várias funções diferentes, vários setores diferentes, desenvolver várias habilidades diferentes, né? Tanto na parte de conteúdo técnico quanto na parte de conteúdo comportamental também, que são as soft skills que eu apresentei para vocês. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de conhecimento, pessoal, abracem aí, busquem novos conhecimentos, não se prendam, né, a um conhecimento muito específico, porque hoje o que o mercado espera é que as pessoas tenham essa diversidade, essa diversificação aí dentro do ambiente de trabalho, que consiga trabalhar com várias pessoas diferentes, consiga entender como que as interações diferentes, os conhecimentos diferentes se agregam dentro do ambiente de trabalho, né? Então, busquem esse conhecimento aí, todas as oportunidades que vocês tiverem, façam essas perguntas melhores, queiram estar em campo, queiram conversar com as pessoas, que é extremamente importante, porque elas trazem muito conhecimento que agregam muito aí ao profissional de vocês. Então, minha mensagem
para hoje era essa, trazer um pouquinho dessa diversificação, trazer o meu exemplo, né, de profissional aí, por ter passado em várias áreas, né, tentar trazer um pouquinho para vocês o quanto é importante essa diversificação, a gente entender essa diversificação para o crescimento profissional de vocês. E aí, deixo agora aberto aí as perguntas, se alguém quiser complementar com alguma coisa, Júlia, se quiser complementar com alguma coisa aí, fiquem à vontade. Eu vou finalizar, Cleiton. Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, podem perguntar primeiro, tá? Antes da gente finalizar aqui aos agradecimentos, tá? Podem abrir o microfone, podem mandar no chat, né? Que o Cleiton está acompanhando. Então, Cleiton, boa noite. Meu nome é Antônio Júnior, sou aqui do Rio de Janeiro. E você estava falando que a comunicação, né, no ambiente de trabalho é muito importante. Eu trabalhei numa outra empresa com um rapaz, o cara é super gente fina, mas a dicção verbal dele era, rapaz, parecia até que nós estávamos num ambiente de pessoas que tudo dele era uma palavra positiva, boa, legal dentro do português e as 20 restantes era só qual é, meu compadre? Pô, não, tá ligado, né? Entendeu? E até para falar com a nossa chefe, pô, uma vez eu presenciei, né? Inclusive uma das nossas chefes na época, ela é até mineira, gente super 10, muita gente boa. E ele chamou a chefe para poder conversar. Eu de longe eu fiquei com vergonha. Eu entrei para dentro da sala de novo e falei, pô, não acredito que ele tá falando. Pô, sabe qual é? O que que acontece? Eu te dar um papo. E isso quem fala aqui no Rio é pessoas assim pesada, né? A gente não fala nem comunidade aqui. Comunidade tem muitas pessoas que sabem se expressar muito bem, entendeu? Mas caramba, eu fiquei e teve uma hora que ela ela falou pra ele assim, que ele tá pedindo um aumento, mas, pô, tá ligado? Eu tô a fim de comprar um apartamentozinho pra mim, tá ligado? Aí ela foi e respondeu na mesma altura. Pô, olha só, tá ligado? Nesse momento não tem como te fazer nada por você. Eu falei, rapaz, uma coisa impressionante. Nós temos que saber se comunicar, entendeu? E isso é muito notado, né? As pessoas notam muito o tipo de comunicação das outras, né? Ainda mais chefia em ambiente de trabalho é complicado, entendeu? Bom, Antônio, é basicamente isso mesmo, né? Como a gente comentou, a gente tem o local correto da gente usar nossas gírias, né? O nosso palavreado mais carregado, às vezes é alguma coisa que a gente aprende aí no dia a dia, mas no ambiente de trabalho a gente precisa tentar manter uma conversa em um tom mais formal, principalmente, né? Por mais que hoje, com toda a diversidade que a gente tem, com todo o conhecimento de liderança, o pessoal fala, somos todos iguais e tudo mais, mas a hierarquia ainda é muito vista, né, dentro das empresas, né? Eu passei por várias empresas aí que são grandes, né? Morei em São Paulo, já morei em Perdizes também, que é outra cidade aqui de Minas Gerais, que não seja Araxá, então já saí para fora, já tive o contato com outras pessoas também, mas essa hierarquia ela ainda é muito carregada. Então a gente precisa sim aprender a comunicar, principalmente com chefia, como você falou, né? Mas da parte de liderança também é preciso entender, né? Quem é líder hoje precisa entender como que as pessoas chegam, como que elas comunicam, precisa aprender essa comunicação também para tentar, de uma certa forma, modificar ou treinar essa pessoa dentro do propósito que se espera, né? Que é essa comunicação mais alinhada, vamos pôr assim. Então, mas a gente vê muito isso mesmo no mercado de trabalho ainda. Muitas pessoas que trazem essa linguagem carregada aí que dificilmente a gente tem, por vezes, né? A gente nem consegue entender o que elas estão falando. Realmente tem muito mesmo. Verdade, verdade. Mas tudo se resolveu, ele conseguiu. Que bom.
Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer entender um pouquinho, contribuir um pouquinho com o assunto? Alguma Boa experiência vivida noite. aí? Boa noite, Kathleen. Eu só queria comentar um pouco do fato que você falou sobre como o psicológico da pessoa, né, pode influenciar. Como tem tanta diversidade, a gente tem que aprender a trabalhar bem esse lado pessoal em relação ao outro, né? Na liderança, perceber como o nosso próprio falar pode influenciar outra pessoa de forma negativa ou prejudicial. E como o mal desse século essas doenças da mente, é ainda mais evidente que é necessário ter uma sensibilidade nessa questão. Você quer ensinar, quer treinar, mas você tem que ver até o limite da pessoa. Você tem que ver o que ela pode carregar. Se você vê que ela está sofrendo uma pressão muito grande, que a mente dela não está fazendo ela trabalhar, eu acho importante criar mecanismos para fazer com que ela saia desse estágio, ou pelo menos que ela amenize, porque realmente é muito difícil. O campo que a gente está cursando, ou muitos atuando, já atuaram, é muita pressão. Então, nem sempre o nosso psicológico está preparado. Então, como há muita diversificação, são muitas pessoas de diferentes personalidades, vivências, e isso tudo vai influenciar no seu trabalho, no final. Então, é importante que a gente se atenha a essa parte. Boa colocação, Cleto. Legal mesmo, legal. Sua colocação realmente muito boa, viu, Kathleen? Porque eu falo muito com a minha equipe de trabalho. Hoje eu trabalho com uma equipe que gira em torno aí de umas 15 pessoas. E aí, o que a gente encontra, né, no mercado de trabalho? Essa diversificação que você comentou um pouquinho. Imagina assim, a gente trabalhar... Hoje eu trabalho com 15 pessoas, mas já tive uma equipe aí de 80. Então, imagina cada um ali quer uma coisinha diferente, espera uma coisinha Sim. diferente do mercado de trabalho também. Tem gente que está ali por dinheiro, tem gente que está ali por conhecimento, a gente sabe que a maioria está porque precisa, né? A gente precisa estar trabalhando hoje, precisa buscar alguma coisa. Então, você tem pessoas que são casadas, você tem pessoas que são solteiras, você tem pessoas que têm uma ideologia diferente, você tem pessoas que querem coisas diferentes. Então, você tem muito esses conflitozinhos, né, dentro do ambiente de trabalho, e a gente precisa, sim, como você citou, e isso é papel da liderança, né, principalmente da liderança, mas também como companheiros de trabalho, a gente tentar entender, e é por isso que eu falo que a conversa passiva, que é aquela que você vai conversar tranquilamente com a pessoa, vai deixar ela se abrir, vai deixar ela te contar a história de vida dela, é que você vai começar a perceber o que traz aquela pessoa para o ambiente de trabalho, como que ela se comporta diante a pressão, como você falou, e aí a gente precisa, né, ter esse cuidado ativo. Quem é da área de segurança do trabalho aí vai entender o que eu estou falando, que é o cuidado ativo genuíno, que é a gente cuidar do próximo e cuidar da gente também. Então, eu cuido de mim, eu cuido do próximo e eu me permito ser cuidado também. Então, a gente precisa ter muito essa mente aberta, porque o ambiente de trabalho hoje, tem muita pressão, realmente. As empresas precisam de resultado. E a gente vive, assim, uma situação atual, que é, como eu comentei, que cada um está buscando uma coisa diferente. Imagina você atender 15 pessoas que estão buscando coisas diferentes. A gente precisa ter esse trabalho, né? De conhecer cada um e entregar para cada um aquele pouquinho que vai satisfazer ele. Pode não ser 100%, mas a gente precisa trazer essas pessoas para um ambiente onde elas se sintam tranquilas, tanto para expor, né, as suas ansiedades, a gente precisa entender o que elas estão buscando, para a gente conseguir, pelo menos, minimamente, deixá-la tranquila no ambiente de trabalho. Que dessa forma ela vai ser extremamente produtiva e vai te entregar um resultado querendo ou não.
Eu vejo muito isso. Quando a gente desenvolve essa parte de ouvir as pessoas, entender o que elas querem e como elas conseguem entregar esse resultado sai naturalmente. Realmente, é isso que você falou. É sobre isso, é entender as perguntas, elas realmente são ótimas para isso. Você vai aprendendo sobre a pessoa, você vai desenvolver a partir daquele início do conhecimento. Realmente. Eu sou Faz uma com pessoa que que, gosta muito de conversar. Se a gente começar a conversar ali, vai quase o dia inteiro. De vez em quando eu né? sou até meio que chamado a atenção um pouquinho, mas eu gosto muito de conhecer as pessoas, entender em que ponto da vida elas estão, né? Porque tem essa questão também. Cada um ali, dependendo da sua faixa etária, dependendo de como está, tá numa situação diferente. Então, eu sou desses, de conhecer o máximo possível as pessoas que estão trabalhando comigo, tanto para elas me entregarem um resultado que eu preciso que elas me entreguem, quanto de vez em quando para desabafar também, é muito importante. Boa noite, Cleito. Tudo bem, Lidiane? Boa noite, Lidiane. Cleito, no ícone desafios ali, né? Voltado para as perguntas. Uma dúvida aqui. A gente, ali no quão difícil, né, fazer essa atividade. De repente, talvez a gente trabalharia como um tema de DDS, uma visita técnica, algo do tipo? O que você me orienta? Eu Lidiane, não atuo você é da área de segurança? Não sou ainda, mas pretendo. Hoje eu atuo como técnica de enfermagem, mas já atuei como líder em uma fase um pouco recente aqui, tem pouco tempo. Atuei como líder e, assim, hoje não mais, mas aprendi bastante, sabe? E achei muito interessante aqui essas perguntas. Hoje, para você entender, Lidiane, eu mencionei, né, que eu trabalho hoje na Mosaic. Então, a Mosaic hoje ela faz um trabalho muito grande nessa parte de perguntas, principalmente. O que a gente identifica? Quando a gente chega no campo de trabalho, isso trazendo para a área de segurança do trabalho, até pouco tempo, essa área era conhecida muito como uma área de pessoas carrascas, daquelas pessoas que vão cobrar, que vão brigar, que às vezes vão xingar, né? Porque às vezes o funcionário não está fazendo da forma correta que a gente entende que é a forma correta. Mas o que a gente está entendendo hoje? O que a área de segurança do trabalho precisa entender hoje? As pessoas nem sempre estão fazendo porque querem. Existe muita influência disso que a gente está comentando aqui, do estado emocional das pessoas, de como elas veem o processo, porque muitas vezes o que a gente comenta, por exemplo, a gente cria procedimentos, né? A gente visa muito procedimento, a gente fica muito preso em procedimento hoje em dia. Então, toda empresa que você vai chegar, você vai ter todos os procedimentos. Mas quem garante que esse procedimento é o correto? E aí é que vem essas perguntas melhores. Hoje, na área de segurança que a gente desenvolve, a gente nunca chega e pergunta, né? Por que você não está fazendo desse jeito? E sim, por que você acha que essa forma de fazer é a forma mais correta? Ou principalmente uma pergunta muito boa que a gente faz quando a gente chega no campo de trabalho, a área de segurança do trabalho ela é voltada para análise de risco. Então a primeira pergunta que a gente faz é dentro dessa atividade que você está fazendo, quais são os riscos que você visualiza? Quais são os riscos que você está exposto? Então, assim, às vezes a gente não precisa nem falar no campo de trabalho o risco que a pessoa está correndo, ela mesma te fala. Ela te conta todos os problemas que tem dentro da atividade dela. Isso ajuda muito a gente da área de segurança, porque facilita muito, né? A gente não precisa desenvolver tantas coisas, porque o pessoal já traz a resposta para a gente. Não sei se eu consegui te responder bem, mas assim, a melhor atitude hoje de um técnico de segurança do trabalho, ou alguém que vai trabalhar na segurança do trabalho, é tirar essa limitação que a gente entende tudo, que a gente sabe qual que é a forma correta de trabalhar, dentro das normas, tudo mais que a gente aprende aí, né? E deixar eles um pouco trazer esses anseios, né? Muitas vezes a gente descobre alguma coisa mais fácil de fazer e mais segura de fazer porque eles mesmos já nos contam.
Tá respondido? Você Tá, quer sim. fazer mais? Então, tá Não, tá ótimo. respondido sim, gostei muito. É literalmente usar a empatia, né, Cleito? Muito bacana. Perfeito. Obrigada pela resposta. Essa é a palavra que, na minha profissão, eu aprendi com o meu primeiro gestor e eu trago carregado comigo até hoje. Então, é a empatia. É a gente realmente chegar no campo de trabalho, entender é, o que a outra pessoa tá fazendo, ou tá falando, ou tá passando, né? Eu tenho um companheiro de trabalho que, inclusive, fala que é a gente calçar a botina da outra pessoa, né? Então, é aquela botina que às vezes aperta no calo, que às vezes está machucando, e a gente não para ouvir, né? Então, essa conversa ativa aí vai te ajudar muito. E esse tipo de tom de interação, de perguntas aí, vai te ajudar muito no ambiente de trabalho. E outra coisa extremamente importante que às vezes a gente não vê tão desenvolvido quando às vezes a pessoa vai começar a trabalhar no ambiente de trabalho, pessoal, é exatamente a questão dessa conversa. Muita gente sente muita vergonha ou não sabe como iniciar uma conversa. Então essas perguntinhas aí também vai ajudar muito. A gente precisa desenrolar essa parte nossa de, vamos pôr assim, perder um pouquinho a vergonha e conseguir conversar com todo mundo. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma experiência? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? O que pode encontrar aí no mercado de trabalho? O que pode esperar, de repente? Alguém que está almejando em entrar no mercado de trabalho ou mudar, né, de ambiente de trabalho? Como vocês viram aí, eu tive 3 transições aí. Às vezes alguém quer saber como que funciona, como que eu passei por essas transições, que não é fácil aí. Para mim tá tudo ok. Perfeito. Júlia, eu acho que é isso então. É isso, Cleiton. Então, Tá? pessoal, tá tranquilo, podemos finalizar, né? Foi mais do que uma palestra, viu, Cleiton? Foi uma aula, né? É, a gente traz muita experiência, né? Bom dividir um pouquinho isso, principalmente o que a gente está desenvolvendo, né? Para o pessoal saber um pouquinho como que vai encontrar o ambiente de trabalho e como agir um pouquinho, é muito bom. Muito obrigada, Cleiton, pela sua participação, né? Por estar aqui conosco, né? Foi muito interessante essa palestra, né? Acredito que vai acrescentar muito para todos aqui, inclusive para mim, né? Então, todas as áreas, né? É muito interessante, tá bom? Obrigado, pessoal, que participou aqui, que interagiu, né? Muito bom a interação de vocês. Eu acredito que acolhe mais, né? Acolhe mais o palestrante. E a gente fica aqui nessa sintonia mais gostosa. Tá bom, Cleiton? Novamente, muito obrigada, tá? Qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição. Perfeito, Júlia, eu que agradeço aí pelo convite e espero ter próximas vezes aí. Com certeza. Tá bom? Até mais. Tchau, Até tchau, mais, muito pessoal. obrigado. Tchau, pessoal, obrigado.